A linguagem de que se trata é a linguagem na qual se pode distinguir o código da mensagem. Sem essa distinção mínima, não há lugar para fala. É por isso que, quando introduz esses termos, função e campo da fala, para a fala é a função, e a linguagem, para a linguagem é o campo, a fala define o lugar do que se chama a verdade, que destaco desde seu aparecimento, para o uso que quero fazer dela, é sua estrutura de ficção. O que o Lacan está chamando nossa atenção aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, que a fala define o lugar do que se chama a verdade. Mas isso só acontece se a gente está falando da linguagem onde a gente distingue código de mensagem. Por quê? Porque é a posteriori, né? Como você escreveria, só a posteriori tem mais a ver com quem escuta do que quem fala em si? Não, não tem mais a ver com nenhum dos dois. Isso daqui é uma relação linear. Porque no que eu falo a um outro, eu estou aqui nesse ato de fala, já vinculado a este outro. E este outro que escuta está vinculado ao meu ato de dizer. Então, isso daqui é inseparável, porque não existe fala sozinha. Não existe falar para ninguém. Sempre que a gente fala para um outro, tem um pré-linguista, ele é um pré-linguista, né? Não existe definição para linguista, mas só para vocês saberem que ele é um precursor da linguística, é um filósofo chamado Humboldt, e ele é um precursor da linguística. Ele vem um pouco antes da linguística, mas já falando do que hoje em dia a gente chamaria de linguística, né? Mas ele é um filósofo da linguagem, vamos dizer assim, que é o Humboldt. E ele tem uma frase muito boa, eu gosto, é um texto dele sobre religião, mas lá ele vai falar que mesmo no pensamento, o homem está sempre falando com o outro. Então, não existe uma fala que não seja uma fala ao outro. Né? Então, não existe assim aquele que fala e aquele que ouve, entendem? A gente fala endereçado a um ouvido, mesmo que não tenha ninguém na sala. Então, sempre que alguém fala, fala endereçado a uma escuta, mesmo que seja desencarnada. Ou seja, mesmo que seja no seu pensamento. Quando você pensa, você está conversando com uma outra idade no seu pensamento. E isso é muito interessante, inclusive, né, quando a gente vai para o campo do pensamento, porque tem quem converse consigo mesmo com termos de, por exemplo, tá vendo, gente? E falam gente no pensamento. No Brasil isso é super comum, a estrutura, né, do gente no pensar. Se metade de vocês aqui pensam assim, isso é super normal, isso é uma estrutura do pensamento da nossa cultura. É super comum que a gente pense, nossa, gente, olha só, você está pensando com você mesmo. Mas tem esse gente aqui dentro da sua cabeça. Né? Isso é super comum. E aí, dependendo da estrutura cultural, esse pensamento se endereça a uma outra idade específica, né? Um a si mesmo, falar de si mesmo na terceira pessoa. Ai, Mariazinha, olha, você de novo fez isso, fez aquilo outro. Então, você endereça a um terceiro. Você terceiriza a si mesmo. Né? Por quê? Porque mesmo no pensamento, e por que isso é importante? Porque a gente está falando de um precursor da linguística, de 1800. E ele já teorizava esse fato de que sempre que alguém fala, por fala, entendam inclusive o pensamento, é endereçado a um outro, a um terceiro. Né? Então, não é exatamente hierárquico, mas qual é a questão com o campo da linguagem e a distinção aqui de código e mensagem? Porque a mensagem é formulada no receptor. Então, aquele que recebe é o produtor da mensagem e não o emissor. Então, a gente trabalha com o campo da linguagem que é invertido. Então, quando eu digo, eu acho que eu estou formulando uma mensagem qualquer. Né? Eu pego o código, eu me oriento pelo código aqui da cultura brasileira, do português, e eu me endereço a vocês achando que eu estou transmitindo uma mensagem chamada A. É isso que eu estou dizendo. E aí um de vocês me fala assim, Mari, quando você fala B, eu não entendo. Eu penso, opa, mas eu não falei B, eu falei A. Essa discussão na psicanálise lacaniana não existe. Sim, você falou B. Porque ouviram B, então você falou B.
Que a linguagem, lembrando, né, a gente falou semana passada, a linguagem que a gente parte não é a da comunicação. Então, na teoria da comunicação, né, na teoria das teorias, né, são muitas, nas teorias da comunicação, quem define a mensagem é o emissor. Mas ele só consegue definir a mensagem se ele partilha do mesmo código do receptor. Então, a sua mensagem ela só é passada na teoria da comunicação se o receptor partilha do seu código. A gente não trabalha com essa linguagem. Não existe um conceito só de linguagem. Isso daqui, né, é uma escolha científica, assim, qual é a linguagem da qual nós falamos. A gente está falando de uma linguagem que não é da teoria da comunicação.